tudo bem? Começando mais um Sindicast, como sempre aqui conto com o Leandro Oliveira no suíte, né? No de áudio e de vídeo, com o Cilso José de Moraes, nosso presidente, e hoje recebemos aí dois convidados. José Carlos Batata, ex-secretário de esporte de Bauru, ex-vereador, e contamos aí também com a Aline Mota, que trabalha aqui no sindicato com a gente na parte de associação. Tudo bem, Cilso? Uma ótima tarde para todos, é uma grande alegria hoje aqui, nós estamos com a nossa amiga Aline, nosso grande amigo Batata, que é uma honra para o Bauru, né, Batata? Eu que agradeço, Cilso, obrigado pelo convite novamente, Marcos, Leandro, Edson, Quintiliano. É um prazer muito grande estar de volta aqui ao sindicato, aos Sincomerciários, para fazer essa entrevista e falar com as pessoas, falar com sócios do sindicato e com as pessoas de forma geral. E agradecer particularmente a presença da Aline, que está conosco aqui, abrilhantando ainda mais essa entrevista nossa. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Você vai falar um pouquinho para a gente de uma excursão, é isso? Isso, eu estou aqui hoje, Marcos, para falar um pouquinho da excursão, tá? Que a gente está preparando aí, já preparou, na verdade, já vamos soltar aí. E vai ter no dia 21/4, levando aí os comerciários, os convidados, para um dia de lazer, um domingo de lazer e diversão com a sua família, no EcoBlue Aquapark. Um parque aquático aí feito para os comerciários. E o bacana também é que agora a gente tem um sindicato voltado à classe comerciária, né? A gente está com o presidente Cilso Moraes, eu sou a nova contratada aí do sindicato. Estou gostando muito do trabalho que eu estou fazendo, juntamente aí com os comerciários, levando um pouco dos benefícios do sindicato. Um benefício aí para acrescentar na vida dos comerciários. Né, Deus? Uma ótima tarde, viu, Aline, para toda a família comerciária. E escuta, como eu aqui tenho umas 4 perguntas, deixa eu já te adiantando 2 junto. Olha, o Mauro e o Anderson, que eles são do Taust, eles te perguntam, se eles ficarem sócio, quantos dias que eles já têm direito para todo o benefício, tanto para eles como para a própria família deles, Aline. Você pode explicar para a gente isso daí? Com certeza. Então é assim, ó. Hoje, você se associando ao sindicato, leva de 15 a 20 dias para você receber a sua carteirinha. Então, chegando a carteirinha, você já pode estar utilizando dos benefícios. E quais são os benefícios, Cilso? Hoje a gente tem dentista atendendo urgência e emergência. Então aí, sentiu uma dor de dente, quebrou o dente, caiu uma obturação, você vai ter atendimento imediato para você e seus dependentes. A gente está com um clínico geral também no sindicato, tá? Tem um ambulatório aqui. E uma vez por semana, vem uma médica atender, tá? Uma clínica geral. Então, você liga para o sindicato, marca a consulta, você vem e você vai ser atendido. Você e seus familiares. Outra coisa bacana também, a gente tá com manicure. Olha que bacana, principalmente aí para as mulheres, né? Então, você liga, você agenda, você vem e vai fazer a sua unha. Mais uma coisa aí para as mamães. Chega o dia das crianças, Cilso, dia 12, né, o dia das crianças. A mamãe vai receber um presente, um bom presente aí para os seus filhos, tá? Até 14 anos. Final de ano, aí as mães já pensam no material escolar, né, Cilso? Então, vai aí mais uma. Todo final de ano, o dependente vai receber. Crianças de 6 a 14 anos ganham um bom kit escolar. Então, um valor aí que a mãe não vai precisar disponibilizar do seu salário. E fora os convênios que a gente tem também. Então, vale a pena. Se você ainda não conhece o seu sindicato, o Sindicato dos Comerciários, a gente está aqui na Cussi Júnior 1116. Venha nos fazer uma visita. E fora, gente, os lazeres, né? A gente tem o Parque Aquático em Avaré, um parque aquático fantástico. É esse que a gente vai fazer uma excursão aí no dia 21/4. Então, você já pode estar ligando aqui no sindicato, né? Para pegar as informações. E tem a colônia de férias também, que fica na Praia Grande. Então, tem tudo isso para vocês, comerciários, né? Muito bom. Isso daí deixa claro para toda a família comerciária. E quero aqui te agradecer
todos os meus diretores, né, que eles sempre estão assistindo e ouvindo a gente. É uma grande honra para nós aqui, nós estar levando, como hoje, Batata, que você está aqui, todo mundo quer saber a novidade nossa da parte política e os benefícios que a Aline acabou de mencionar. Olha, nós estamos, como a Aline mencionou, ó, na rua Cussi Júnior, número 1116. O bom é você vir aqui. Outra coisa que nós queremos deixar claro que é um grande benefício, porque nós temos várias vagas. Nós hoje temos terça de empregos e hoje nós temos várias vagas dentro do comércio de Bauru. Então, caso você tenha algum amigo que esteja desempregado, manda ele vir aqui visitar nós e ele traz o currículo dele, tanto para moça como para homem, até para deficiente, que seja cadeirante, que queira, traz esse currículo aqui para gente. Nós temos várias vagas em vários setores dentro do comércio de Bauru e de Pederneiras também, viu, Aline? Batata. O Aparecido Nunes, porque nós demos uma anunciada que você viria hoje aqui. Certo. E ele te pergunta por que você saiu do partido PT, porque você militou muitos anos no partido PT. Sim. Olha, Silson, eu fui um dos primeiros filiados do PT na cidade, na década de 80, assim como outros companheiros mais antigos que eu, inclusive, o Roque, inclusive, que já faleceu, era um dos mais antigos, enfim. E Silson, isso me dá a oportunidade de explicar para algumas pessoas que me perguntam também por que eu saí do PT. Eu deixei o partido em 2015. Em 2015 eu já não exercia mais o mandato de vereador, porque eu exerci o mandato durante 20 anos, na Câmara, 5 mandatos, sempre sobre a sigla do PT. E em 2015 eu deixei o PT e me filiei ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. O motivo da minha saída do PT foi um pouco uma divergência pessoal localizada aqui em Bauru. Ou seja, eu tive uma grande divergência interna no Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Bauru, o que me desagradou profundamente, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal também. E diante de todas as circunstâncias que aconteceu naquele momento, principalmente com relação à minha vida pessoal, eu resolvi deixar a sigla naquele momento, achando que não era mais oportuno eu estar no PT, enfim, não ter aquele trabalho que eu sempre desenvolvi. Eu fui coordenador do PT regional, inclusive, ajudei a fundar PT, que na época nossa tinham 92 cidades que faziam parte da macro-região. Por uma questão muito pessoal, em 2015, eu resolvi deixar o PT e me filiei ao PSB. Esse é o motivo real da minha saída do Partido dos Trabalhadores. E uma outra pergunta para daí, olha, que vários amigos teus, o Sérgio, o Antônio e o Damásio, tá? A mesma pergunta. Sobre o nosso cenário político de Bauru hoje. Pois bem, ainda só para complementar o que o Aparecido perguntou, Silson, na primeira questão, apesar de eu ter saído do PT, eu não deixei a minha trajetória, eu sempre militei dentro de um espectro político, e eu não mudei, pessoalmente falando, eu particularmente e politicamente não mudei, só mudei de sigla, na verdade, mas a minha postura sempre se manteve coerente desde quando eu me conheço na militância política, podemos dizer, porque antes de eu ser do PT, eu fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, eu fundei o Grêmio Estudantil da Escola Prevê Objetivo, ajudei a fundar o Sindicato dos Trabalhadores do DR, do antigo DR, Departamento de Estrada e Rodagem. Enfim, eu sempre tive uma militância muito presente na comunidade bauruense, né? Eu fui de associação de moradores, fui da associação de moradores do Jardim Prudência, ali, Jardim da Grama, São Sebastião, enfim. Então a minha militância política não mudou. O que eu quero dizer, mesmo eu saindo do PT, a minha militância política continuou sempre a mesma, mantendo uma coerência pessoal e política desde quando eu me conheço por militante, não é? Pois bem, fazendo uma avaliação agora, a segunda pergunta, do cenário político eleitoral na cidade de Bauru, esse ano nós temos eleições para prefeito e vereadores, né? Que acontece em outubro, e o cenário político hoje em Bauru está um pouco tumultuado, porque nós temos uma prefeita que é candidata à reeleição e temos
vários outros nomes pontuando dentro desse cenário para disputar a eleição concorrentemente à prefeita que vai para uma disputa, para uma reeleição, uma disputa eleitoral pela segunda vez, não é? E, no entanto, nós temos uma Câmara Municipal que hoje, por conta de um projeto do tratamento do esgoto, que precisaria ser melhor discutido, há um imbróglio hoje na Câmara Municipal, porque há um grupo de vereadores, 8 vereadores assinaram uma petição pedindo a destituição da mesa diretora da Câmara Municipal, não é? Por conta disso, a Câmara não discutiu esse requerimento de destituição e nem discutiu propriamente o projeto em si, que era o projeto de tratamento de esgoto, não é? Então, nós estamos vivendo hoje um grande imbróglio, uma grande discussão política eleitoral, que acredito, espero até que na próxima segunda-feira tenha algum desenlace. Por quê? O que diz o regimento interno da Câmara? Se tiver maioria simples, no caso 9 vereadores, se 9 vereadores concordarem e votarem, esses 9 vereadores podem tirar a mesa da Câmara. Aí como é que funciona? Olha, pelo regimento interno, claro. Você destituindo a mesa diretora da Câmara, há necessidade de se eleger uma nova mesa, que vai conduzir os trabalhos da Câmara daqui por diante. Ou seja, se tiver 9 votos dentro do pleno, 9 votos entre os vereadores, se 9 vereadores quiserem, eles podem tirar a mesa diretora. E aí você tem que nomear o mais antigo para poder presidir a primeira sessão sem a mesa. Aí o mais antigo vai presidir a mesa da Câmara e vai convocar uma eleição da própria mesa. E aí, dentre todos os vereadores que votarem, o mais votado é eleito presidente da Câmara novamente. Ou seja, primeiro, precisa discutir isso. Ou seja, discutir o requerimento que está lá, assinado por 8 vereadores, de destituição da mesa diretora. A partir do momento que discutiu isso, se aprovar esse requerimento, a mesa diretora vai ser destituída. Tem que se eleger uma nova mesa. Se não aprovar, vai para o arquivo esse pedido de destituição e vota-se os projetos normais que estão na pauta de discussão, notadamente o projeto do tratamento de esgoto. Hoje o cenário está assim, está bastante nebuloso, bastante enrolado, e eu espero que na próxima semana nós tenhamos um desenlace dessa situação toda, até para o bem da cidade. Porque nós não podemos ter uma Câmara parada, uma Câmara que não vote os projetos, né? Está paralisado, hoje o Poder Legislativo está paralisado. Ou seja, nós não podemos ter isso, porque a população precisa ter necessidades, tem que fazer discussão de saúde, principalmente no caso específico agora do esgoto, nós precisamos tratar esgoto, a cidade não trata. A cidade de Bauru trata tão somente 3% do esgoto da cidade de Bauru. E temos 2 estações de tratamento, que uma fica ali no Candeias, no Gasparini, e outra fica em Tibiriçá, que são administradas pelo DAE, Departamento de Água e Esgoto da cidade. E tem a construção da ET, que seria a ET da Vargem Limpa, que é a maior, não é? Que precisa ser concluída. Hoje há necessidade de tratar o esgoto. Se vocês pegarem hoje é o Dia Mundial de Tratamento de Esgoto, de Saneamento Básico, Dia Mundial. E pelo ranking, o Brasil precisa atingir até 2035, pelo protocolo que assinou, o Encontro de Paris, o Brasil precisa tratar 90% do esgoto até 2035. E Bauru é uma das cidades mais atrasadas com relação ao tratamento do esgoto do Brasil. Do Brasil. Ou seja, é urgente que nós tratemos o esgoto, até porque o esgoto tratado é saúde, é mais vida para as pessoas, inclusive mais investimento, porque as empresas grandes, quando vão para uma cidade, elas pegam essa questão do IDH. Né? Se você não tiver tratamento do esgoto, o IDH é baixo, consequentemente as empresas não vêm para a cidade por conta disso, por falta de tratamento de esgoto. Olha, o Hildebrando, ele te pergunta para você aqui, você tem um sítio, uma chácara dentro de Piratininga? Você está morando lá ou aqui dentro de Bauru? Meu Celso, eu tive, na verdade não tenho, eu tive um terreno em Alba, que fica vizinha a Piratininga, né? Mas eu sempre morei em Bauru, a minha residência sempre foi Bauru, nunca morei em outra cidade que não seja Bauru. E aqui tem, olha, não uma, é umas 4, 5 perguntas de tudo amigo meus. O Luiz, o Ataíde, o Vitão, eles te perguntam, você é pré-candidato para vereança dentro de Bauru?
Eu vou reafirmar aqui, eu sou candidato novamente às eleições de outubro, sou novamente candidato a vereador este ano 2024. E é para esse partido que daí você mencionou? Hoje eu estou filiado ao PSB, como eu disse antes, eu saí do PT e me filiei ao PSB e sou candidato a vereador pelo PSB. Vamos falar um pouco do cenário político federal? Eu queria perguntar isso. Olha, que nem esse daqui é da Luciana, Márcia e do Camila. Eles perguntam para mim perguntar para você isso, para você dar assim, como que você conheceu muito o Lula de antigamente, como que você está vendo agora o Lula presidindo o Brasil agora? Veja bem, Luciana, Márcia, né, e demais telespectadores, eu vejo o Brasil melhorando e melhorando muito com a gestão do agora eleito presidente Lula, né? E vou trazer alguns números aqui e não são números que eu estou tirando da cartola, eu estou inventando, são números reais dos institutos que fazem avaliação permanente do cenário brasileiro aí perante não só o público interno, mas também o público internacional. O PIB do Brasil cresceu este ano, a expectativa é que o PIB crescesse em torno de 0,5%, o PIB deu um salto de quase 2%, superando inclusive as expectativas dos economistas, ou seja, o PIB do país está crescendo e crescendo bastante. A taxa do desemprego, agora divulgada recentemente pelo IBGE, a taxa de emprego no Brasil cresceu muito, né? Consequentemente, o desemprego vem caindo de forma gradativa. Nós tínhamos no início do governo, a gente se lembra bem, 13 milhões de pessoas desempregadas. Hoje, nós estamos na casa de 8 milhões, ou seja, o desemprego caiu e caiu bastante. Há muitas pessoas procurando emprego e há muita oferta de emprego, como aqui é o caso seu no sindicato. O sindicato tem aí uma planilha de ofertas de emprego muito vasta, né? Isso significa... o fato de vocês aqui do sindicato fazerem esse belo trabalho de divulgação das vagas de emprego significa que o comércio está contratando, né? Vocês que trabalham de forma mais direta com o comércio está contratando. Isso significa que a economia está girando, porque senão o comércio não estaria contratando tantas pessoas como está contratando dessa forma. Ou seja, a economia está girando. O salário mínimo teve pela primeira vez desde 95 um aumento real de salário. O salário mínimo teve um aumento real, né? Acima da inflação. Os alimentos, se você pegar os alimentos nos últimos 2 meses, houve uma elevação no preço dos alimentos, fruto dessa grande estiagem que nós tivemos esse ano por conta do El Niño. Teve estiagem em lugares produtivos como o Rio Grande do Sul, arroz, por exemplo, que caiu muito a produção de arroz por conta da estiagem no Rio Grande do Sul, né? E tivemos, ao passo que nós tivemos seca no Rio Grande do Sul, quebrando a safra de arroz, nós tivemos excesso de chuva no norte e nordeste, quebrando a safra de frutas, de grãos, né? Enfim, então o fenômeno climático alterou a lei de oferta e procura, diminuiu a oferta de produtos alimentícios, consequentemente aumentou, mas isso foi está nessa faixa de 2 meses, porque se você pegar do início do governo até 2 meses atrás, o alimento caiu. O preço dos alimentos caíram bastante. O preço do alimento, principalmente da cesta básica, caiu muito. Ou seja, então nós tivemos uma evolução na taxa de pessoas que estavam se alimentando e se alimentando melhor. Se você pegar os dados que nós tínhamos antes do início do governo Lula, nós tínhamos 42 milhões de pessoas passando fome nesse país. Ou seja, 42 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Esse número caiu, e caiu de forma sensível, por conta de implementação de programas sociais, enfim, Bolsa Família, enfim, de vários outros programas que ajudaram a levar comida e assistência para esse público, que até então não tinha. Ou seja, então, fazendo um resumo aqui desse cenário, respondendo a pergunta aí dos telespectadores, hoje eu vejo o Brasil num cenário muito melhor, mas muito melhor mesmo do que nós tínhamos até um tempo atrás. E acredito que com todos esses números colocados, a tendência do Brasil é crescer ainda mais, e a minha expectativa é que a economia como um todo, né, nós estamos com um problema na indústria, porque houve uma desaceleração do crescimento da indústria, mas acredito que com os investimentos que estão se propondo agora, a nível de economia, nós vamos ter um crescimento muito maior do que nós estamos tendo até hoje. Olha, para mim não esquecer, porque senão depois eles me cobram de mim,
O Nilson eu tenho mais 3 perguntas de só amigo nosso. O Nilson da Sangue Rubro, ele me pergunta para me perguntar para você que eles te viram lá, foi uma maravilha você ter ido lá, que eles têm aquele barulho. O Pavanello teve aqui um grande abraço para você, Pavanello, que esteve aqui, nós estivemos divulgando, eles te viram lá, Batata, com a sua esposa. E eles querem saber de você, que quando você ir lá, que é para você ir lá no barzinho deles, dar uma passada lá. E eles perguntam se você acha que o Noroeste sobe ou não. Eu não vi o Noroeste jogar, mas como nós temos aqui cesta de esporte, e aqui sempre quem está coordenando essa cesta de esporte é o Leandro, né, Leandro? Hoje tem muitos que eles querem vir. Você foi lá, Batata, assistiu o jogo? Fala para nós. Na verdade, as pessoas me veem sempre no Noroeste, porque sempre que tem jogo aqui e eu posso, eu vou assistir o jogo, eu e a Camila. Né? Nós gostamos muito de assistir o esporte, notadamente. Eu só tenho um time que eu torço na minha vida. Eu só torço para um time, Noroeste. Só. Não torço para mais nenhum outro. Assisto, gosto de esporte, gosto de futebol. Já joguei futebol, gosto muito, sou apaixonado por futebol, mas para torcer mesmo eu só torço para o Noroeste. Você já passou no bar disso? Porque eu ainda não, peço desculpa, eu ainda não cheguei. Mas você já chegou aí? Eu já fui no bar da Sangue, fica ali em frente ao próprio Noroeste, na Venceslau Braz, né? Fica bem em frente ao estádio. Eu tive já no bar da Sangue. Mas é assim, eu não vou com frequência lá no bar. Eu vou para os jogos, geralmente a gente chega, já tem que estacionar, chega meio rápido, né? A gente já vai direto para o campo. Mas respondendo à pergunta do Nilson, se o Noroeste jogar como jogou contra o Taubaté, principalmente no segundo tempo, que com aquela garra, com aquela vontade, eu acredito que o Noroeste tem tudo para subir. Tem tudo, porque o primeiro jogo agora, que é sábado próximo, é contra o São Bento, e aqui entre nós, o São Bento vai precisar muito da torcida, porque o São Bento foi o primeiro colocado, né, dessa rodada do Campeonato Paulista, da Série B. Então o Noroeste tem uma parada difícil contra o São Bento. Em tese, o melhor time, né, o melhor time do campeonato foi o São Bento, porque classificou em primeiro lugar. Mas o Noroeste, se jogar com a mesma gana, a mesma garra, Nilson, não tenho dúvida nenhuma que o Noroeste tem tudo para subir a primeira divisão do Campeonato Paulista, com toda certeza. E, claro, a torcida ajudando, né? Levando o nome do Noroeste, gritando, empurrando o time. Isso é muito legal. Não, então, olha, falta mais 2 perguntas, depois eu te deixo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Pavanello, porque eu fui no bar do Pavanello, lá na Bela Vista, para pegar o ingresso. Na verdade, eu fui comprar o ingresso para eu e a Camila, para assistir o jogo de sábado, e não tinha mais aqui na bilheteria, enfim, no Taust também não tinha mais. Aí fomos lá na Bela Vista, no bar do Zezinho, lá que vendia ingresso. Isso. E aí encontrei o Pavanello lá no bar, inclusive. E aí comentamos sobre o jogo e tal. Um grande abraço ao Pavanello, também, que é um grande parceiro e amigo aí. O Camilo, ele te pergunta, isso é quase que nem aquelas perguntas que eles daí fizeram o Tidem, para daí você falar por que o Bauru não tem deputado. Seu ponto de vista. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Mas um dos motivos, são vários os motivos. Primeiro, nós precisamos constituir lideranças que de fato representem a comunidade bauruense. Primeiro. Porque, segundo, o número de candidatos que se apresentam na época da eleição também. Se você apresenta um número muito grande de candidatos, esse voto acaba se pulverizando e não concentra voto num candidato que de fato mereça ganhar a eleição. E não representa Bauru. Terceiro, nós votamos em muita gente de fora da cidade de Bauru. Nós não aproveitamos o potencial que nós temos de eleitorado, não é? E acabamos por votar em pessoas que vêm na época da eleição, pega o voto nosso, se elege, particularmente aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo, e depois não volta mais para a cidade, não vem discutir política, enfim, não tem uma presença maciça na cidade. Então, o que o eleitor bauruense precisa aprender para responder essa pergunta, que foi muito bem feita, por sinal? Você concentrar votos nos candidatos da cidade de Bauru, que de fato representam a população e que têm um compromisso com a população e que têm um projeto, porque não adianta nada também o camarada falar, eu sou candidato a deputado, mas não tem um projeto de representar Bauru, não tem um projeto de representar a nossa cidade e levar aquilo ou as bandeiras que a nossa cidade precisa e necessita. Valdir, ele te pergunta que você é muito amigo do Dr. Pedro Tobias. Sim. Se ele tem alguma intenção de ele ser prefeito de Bauru,
ou assim, se ele já encerrou, porque diz que vocês são muito amigos mesmo. Sim. Que vocês já estiveram juntos em outras épocas. Assim, porque ele é uma esperança, porque para ser prefeito, ou ele já encerrou essa carreira dele? É o que ele me pergunta. Olha, Silvio. Camilo. Eu vou responder para você, Camilo, e para vocês também, Silvio, Isso. Marcos, Leandro, Edson, que estão com a gente aqui no estúdio. Olha, eu fui vereador junto com o Pedro, para vocês terem uma ideia. Meu primeiro mandato, eu fui eleito a primeira vez à Câmara de Bauru em 1992, assumi em 1993, e quando eu assumi, o Pedro também se elegeu vereador naquele ano, né, naquela legislatura. Então eu fui vereador e companheiro com o Pedro durante 4 anos da minha primeira legislatura aqui na cidade. E aí depois o Pedro se elegeu deputado, enfim, ficou na Assembleia por 5 mandatos, mas a gente nunca perdeu o contato. Eu tenho o Pedro, assim, não só um amigo, mas eu considero o Pedro como se fosse um irmão mais velho que eu tenho. Ou seja, sempre, mesmo ele deputado e eu vereador, a gente nunca perdeu o contato, sempre tivemos boas prosas. Ele, inclusive, no PSDB, eu no PT, a gente sempre manteve um elo de amizade muito grande, cada um respeitando a sua postura política, cada um respeitando. Por isso que a democracia é bonito, né? A gente respeita um ao outro, mesmo divergindo das ideias, a gente se respeita, né? Ou seja, e respeita a opinião do outro. Porque a verdade não é absoluta, né? Às vezes a minha verdade pode não ser a verdade para o outro aqui. E a gente, como democratas que somos, temos que aprender a respeitar isso. O que está difícil hoje em dia, porque a democracia está sofrendo um ataque não só mundial, mas um ataque aqui no Brasil muito grande. E os democratas precisam saber disso. Os democratas precisam ir às ruas e defender a democracia, porque é o nosso maior patrimônio. Se a gente perder a democracia, nós vamos virar como se fosse lá no Afeganistão, onde lá é um grupo religioso que manda e o resto ninguém manda. Ou seja, não tem pluralidade de pensamentos, de ações, enfim. Então, a derrota da democracia é muito perigoso para nós, enquanto sociedade. Por isso, os democratas, mesmo divergindo nas ideias, têm que se colocar à disposição, têm que ir para a rua para fazer a defesa da democracia, que é o nosso maior patrimônio. Pois bem, o Pedro tem dito para a gente, não só para mim, mas ele tem dito para várias pessoas que ele não é mais candidato a nada. É o que ele fala, para responder a pergunta. Ele não quer mais ser candidato a nada, nem a prefeito, nem a deputado, nem a vereador. Ele quer curtir a família, quer curtir o seu momento de lazer, hoje pessoalmente. Ele não está fora do cenário político, Pedro, até por conta da sua trajetória, da sua militância, enfim, o Pedro não está fora, está nos bastidores, mas ele não tem intenção de disputar mais nenhuma eleição, pessoalmente falando, né? Isso é o que ele tem dito para nós, sempre que a gente encontra, e as pessoas falam para ele isso: Pedro, você tem que ser candidato, Ele diz claramente, não quer ser mais candidato a nada. Batata, então eu vou deixar a palavra livre caso você tenha algum assunto que você queira falar, alguma outra consideração, alguma coisa que você queira puxar, fica à vontade, Batata. Não, legal. É sua. Marcos, legal isso, esse bate-papo assim, entre nós, Silson, né, Leandro? Você viu que a gente conseguiu discutir vários assuntos, né? Sim. Um pouquinho de cada. Inclusive futebol, a gente... Noroeste e tal, legal. Isso é bonito, isso é importante. E quanto mais pessoas puderem participar, né, dessas entrevistas de vocês aqui no Sim Comerciários, é muito legal. Porque o público, os Sim Comerciários, através desse programa que vocês têm aqui, vocês conseguem atingir um público muito grande. Tem muita gente assistindo essas entrevistas de vocês aqui. Parabéns pelo sindicato. Muito mesmo. Muito obrigado. Parabéns ao sindicato por essa iniciativa. Isso é legal. Porque você está trazendo pessoas aqui que têm uma pluralidade de pensamento de forma diversa, né? E o público tem a oportunidade de, através dos microfones aqui do sindicato, conhecer as pessoas, conhecer as ideias, principalmente dessas pessoas, né? Conhecer um pouco da trajetória, da história, muito legal. Aliás, então, parabéns, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Aí, Marcos, fora isso, eu acho que nós temos algumas causas. Olha, eu tenho uma causa que é importante e precisa ser melhor discutido com a cidade de Bauru. Porque, Silson, não sei se vocês já pensaram nisso, nos meios empresariais, nós precisamos discutir com o meio empresarial, em transformar Bauru em região metropolitana. Essa é uma discussão que eu tenho feito, eu fiz isso no meu último ano de mandato, em 2012, eu tentei fazer essa discussão na cidade, de transformar a cidade de Bauru em região metropolitana, agregando outros municípios próximos, como Piratininga, Pederneiras, enfim, Agudos, Areal, municípios que estão
num limite, num raio de atuação em torno de uns 60 quilômetros, mais ou menos, copiando um pouco do que foi feito em Ribeirão Preto. Campinas é maior, mas Ribeirão Preto tem um raio mais ou menos de 60 até 100 quilômetros, né? Essas cidades todas hoje viraram região metropolitana. E há vários benefícios quando você transforma uma cidade em região metropolitana, principalmente para o meio empresarial. Nós precisamos discutir e aprofundar isso. E como você transforma uma cidade em região metropolitana? Precisa ser votado um projeto na Assembleia Legislativa, ou seja, são os deputados estaduais que votam isso. É proposto na Assembleia e os deputados discutem e votam. Não é? Então, a importância de se eleger um deputado que de fato represente, um deputado estadual que represente Bauru, é para tocar essas grandes discussões, seus. Sabe? Nós precisamos discutir coisas grandes. Não podemos ficar pensando só no miúdo aqui, que a gente fala, no varejinho. Nós precisamos pensar a cidade daqui para frente, para o futuro. O que nós queremos de Bauru daqui a 30, 40, 50 anos? Qual tipo de cidade que nós queremos? Isso precisa ser discutido. Não é? Então, ou seja, essa discussão da região metropolitana é uma discussão que nós precisamos trazer, inclusive gente mais entendida, trazer um deputado aqui para discutir, para saber o que ele pensa disso, né? E envolver a comunidade bauruense, porque a cidade de Bauru não sabe o que é uma região metropolitana, mesmo porque não tem, né? Não tem esse convívio. Né? Trazer alguém que traga os benefícios e, claro, os problemas, porque também acaba agregando problemas também. Para a cidade, mas é importante que a cidade discuta isso. É importante politicamente que a cidade discuta e tenha uma posição sobre transformar ou não em região metropolitana. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar a respeito disso, Batata. Eu também não, tem que ser sincero. Nunca tinha visto. Transformar Bauru numa região metropolitana. Nunca. É uma novidade que você está trazendo, que isso é muito importante. Eu acho que numa época de eleição, como você está junto com a gente aqui, para candidato para deputado, vir aqui falar, por exemplo, que para mim é uma novidade. Sim. Eu nunca... É muito pertinente você ter colocado isso, porque realmente é uma coisa que, como você falou, inclusive, Batata, precisa ser discutido e a gente não vê. Você falou, você não sabe qual que é o desejo, né, dos bauruenses e tal, e por consequência, não tem como saber qual o desejo dos políticos a respeito disso, dos vereadores, dos deputados. É uma novidade. Porque realmente não se fala. Não se fala. Nunca ouvi ninguém dar uma ideia dessa. E é uma pena, Marcos e Silso, porque assim, a gente fica pensando só, eu falei para vocês, só no varejinho, nós temos que pensar a cidade grande, a cidade do futuro. O que nós queremos para Bauru daqui a 30, 40, 50 anos? Nós precisamos deixar como legado para os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos que vão ficar aqui depois de nós, uma cidade melhor para se viver. É assim que eu penso. Eu quero uma cidade melhor para que meus netos, meus filhos vivam. Né? E se eu puder pegar, inclusive, uma cidade melhor, ótimo. Mas quando você faz um debate como esse, você está pensando isso, você está pensando na cidade do futuro. O que nós queremos para Bauru no futuro? E temos que saber a opinião da população. Primeiro, precisamos esclarecer a população o que é uma região metropolitana, porque a população bauruense não sabe o que é, porque nunca viveu uma situação de região metropolitana. Isso não esclarece. E depois se pergunta para a população, olha, vocês querem que a gente transforme Bauru numa região metropolitana? Nós vamos ouvir a população e levar o sentimento dela, a população, aí para a Assembleia Legislativa em São Paulo. Muito bom, muito bom. Ok. Batata, mais algum ponto que você quer colocar? Que você tem aí? Eu acho que essa questão da região metropolitana é um debate longo, legal, sabe, e que a gente deveria aprofundar. Eu acho que seria um ponto extremamente importante se ouvisse esse debate acontecer aqui na cidade de Bauru. Podemos trazer gente ligada à indústria, o pessoal da CS, para ver o que eles pensam disso também, ouvir, Exato. né? Ouvir um pouco o que o empresariado hoje pensa em transformar Bauru numa região metropolitana, até no comércio, que vocês, que são o sindicato dos trabalhadores, mas convidar o sindicato patronal, por exemplo, para ouvir deles o que eles acham disso. Para começar o debate. Começar o debate. De algum lugar tem que começar, né? Olha, tem um amigo teu aqui, o Chico Maia. Chico Maia, grande Chico. Abraço para você. Eu acho que ele adivinhou. Hoje você está aqui com nós, que ele também quer vir aqui uma hora, Vamos trazer o Chico Maia. Dar uma entrevista, ou vocês dois juntos, ou escuta como se achar melhor, tá bom? Nossa, o Chico Maia, olha, eu considero o Chico como se fosse o Pedro, assim, o Chico é um irmão também que eu não tive. O Chico foi meu professor. Poxa,
Ó, e além dessa relação de amizade que a gente tem com o Chico é um técnico extremamente competente. Extremamente competente. O Bauru não soube utilizar a capacidade do Chico na questão de elaboração de projetos. O Chico é um exímio conhecedor na questão de projetos. O Bauru poderia arrecadar muito mais recursos do que tem hoje se tivesse o Chico hoje captando recursos para a cidade de Bauru, elaborando projetos. Eu lamento que a prefeitura não utilize, o poder público de uma forma geral não utilize a capacidade intelectual que o Chico tem. Mas ó, eu vou falar uma coisa para vocês, essa questão da região metropolitana, cara, é um debate que gera um assunto muito legal. É muito legal. Ó, Campinas explodiu, Campinas é um monstro, né? Falando para o interior, ó, Campinas fez região metropolitana, Ribeirão Preto fez região metropolitana. Eu acho que Rio Preto, se eu não me engano, não transformou Rio Preto em região metropolitana, mas transformou uma situação quase que se fosse uma região metropolitana, agregou os municípios. Muito bom, Batata, isso é uma novidade, não é, Marcos? Sorocaba fez região metropolitana. A primeira coisa que aconteceu quando Sorocaba transformou em região metropolitana, a Toyota foi para lá, instalou a fábrica da Toyota lá em Sorocaba. Batata, o Ilcinho pergunta se o teu filho se ele foi jogador profissional e se ele está jogando em algum time hoje. Oi, Wilson, tudo bem? Respondendo a sua questão, tem-se o Vitor, meu filho mais velho, o Vitor foi jogador profissional. Jogou aqui nas categorias de base do Noroeste, foi artilheiro, inclusive, do Noroeste no Campeonato Paulista Sub-17. Aí depois o Vitor foi para Goiás, jogou no time de Goiás, depois foi para o Operário do Mato Grosso, jogou uma temporada no Operário do Mato Grosso, e depois foi para o Macapá. O Macapá estava montando um time para disputar a Série D do Brasileiro, convidou o Vitor e ele foi para lá. Mas ele encerrou, do Macapá ele não se frustrou tanto que acabou não querendo mais jogar bola profissionalmente, voltou para Bauru, fez faculdade de Educação Física e hoje dá aula. Hoje é professor de Educação Física, trabalha aí na Marathon, na Academia Marathon, na Rodrigues Alves, mas está jogando amador. Está na cidade, mas está jogando amador. Deixou de jogar profissionalmente. Muito bom. A única coisa que me alegrou nisso, Batata, que ele vai é que você já está sendo conhecido. Eles já estão fazendo pergunta que eu nem sabia que você tinha filho jogador. Você sabia? Não sabia que seu filho chegou a ser jogador profissional. Não, eu nunca soube. Eu fiquei sabendo hoje, agora. Isso é uma novidade, mas isso prova aquilo que eu tinha te dito para você. Quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Né? Batata, foi uma honra hoje você vir aqui, você tem que voltar mais. É uma grande alegria, não só para mim, como todos os comerciários, que hoje você está aqui junto com a gente. Muitos vão assistir e ouvir a gente. E nós queremos que você volte mais, para daí você dar uma aula de política para a gente, que nós estamos aprendendo muito com você. Então eu te agradeço e já te convido para umas outras oportunidades de você estar junto com a gente. Celso, eu particularmente que agradeço, obrigado pelo convite, você, o Marcos, o Leandro, o Edson Quintiliano que está aqui com a gente. Obrigado pelo convite, com certeza, pode me convidar que eu estarei sempre com vocês aqui, esclarecendo, respondendo perguntas, é muito legal esse bate-papo aqui. Batata, já está convidado. Já está convidado. E a gente combina aí mais vezes você participar. Silso, obrigado. Muito obrigado. E até uma outra próxima, né? Que nós... Com certeza. Batata, muito obrigado novamente aí pela sua presença, pelo você ter aceito o convite, vindo falar conosco. Te aguardamos para a próxima. Obrigado, Marcos. Só convidar, a gente está aqui de novo. Pode ficar tranquilo. Maravilha. Leandro, obrigado. Eu deixo meus agradecimentos ao Leandro na parte técnica, no switcher de áudio e de vídeo, e a vocês aí que estão aí assistindo a gente. Pessoal, até o próximo Sindicast. Uma ótima semana.